Vamos continuar nossa leitura do livro de Apocalipse. Hoje vamos dar continuidade a esse livro que traz revelações para nós. Bom dia, minha amiga Ludinha. Vamos orar? Colocar na presença do Senhor para que Ele continue nos abençoando. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia, com vida e com saúde. E aqui, Pai, à disposição para conhecer mais daquilo que o Senhor tem escrito para nós, por meio do livro de Apocalipse. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco, que nos traga revelação, que nos dê sabedoria divina, que fale conosco. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia de leitura, a palavra do Senhor. Vamos continuar? Ontem lemos 5, 6 e 7, nós lemos até o 8 ontem. Hoje, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o abismo e dele subiu fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder, como o dos escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião, quando fere o homem. Gente, o tamanho é esse sofrimento. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Tamanha é o sofrimento que a pessoa vai buscar a morte. Ela deseja morrer, mas não terá essa oportunidade de morrer. Terá que passar pelo sofrimento no período de 5 meses. O aspecto dos gafanhotos era como o de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como o rosto humano. Eles tinham cabelo como os cabelos da mulher, e os dentes deles eram como os dos leões. Tinham couraças como ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão, como os escorpiões, e, na cauda, tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, e o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Versículo 12. O primeiro, ai, eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. Esse é o primeiro ai. Primeiro ai. O primeiro ai passou. Eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Cândida, bom dia. Carla, Aniele, bom dia, Aniele. Estamos lendo Apocalipse. Cândida e Aniele, que entrei por último. Apocalipse, estamos no capítulo 9, versículo 17.
Então vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha como fogo, azul como o jacinto e amarela como o enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, de fumaça e de enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como serpente. Cada uma possuía cabeça com a qual causava dano. O restante da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aqui, a pessoa tem que estar preparada, viu, gente, para ler isso aqui, para ouvir. Vocês estão aí, tem que estar preparadas. Porque tem pessoas que ficam com medo, amedrontadas e largam, não quer ler mais. Outras ficam com raiva de Deus. Mas se a gente for observar aqui, aparentemente o mal, ele vai sobressair. Mas não. Se você for analisar, realmente, aqui não é um estudo, é só uma leitura. Mas não tem como a gente não falar algumas coisas. Dá para observar aqui que o problema maior, central aqui nesse capítulo, por exemplo, não é a fúria, não é o sofrimento, não é os problemas que foi apontado aqui. Não. O problema central aqui é a dureza do coração das pessoas. A dureza do coração das pessoas. Da humanidade. Com tudo que aconteceu, com todas a demonstração que foi feita, que o Senhor mandou para a terra, é buscando o arrependimento das pessoas. É buscando salvar as pessoas. E mesmo assim, no final desse capítulo aqui, mostra que as pessoas, o restante da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, ele fala que o restante, os que não foram mortos, nem assim se arrependeu. Nem assim se arrependeu. E aí, muitas vezes a gente fica falando do problema, das coisas que estão acontecendo. Mas o problema maior é o coração das pessoas. Porque todas as tentativas que foi lançada aqui nessa leitura aqui, foi buscando isso, o Senhor buscando o arrependimento das pessoas. E eu creio que hoje também é assim. O Senhor, Ele manda, Ele permite, na verdade, muitas coisas acontecerem justamente buscando o arrependimento das pessoas, mostrando, olha, dê atenção para a minha palavra, leia a minha palavra, entenda a minha palavra, obedeça a minha palavra, vivam a minha palavra. É isso que Ele quer de nós. É que a gente não só conheça a Bíblia, mas que a gente coloque ela em prática. Então, o capítulo 9 fechou com essa situação. E que a gente possa analisar, refletir e ver se realmente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente fazer uma avaliação com a gente mesmo. Eu faço da minha vida, eu peço muito ao Senhor. E eu preciso muito mudar muita coisa. Porque muita coisa que acontece, que entristece o meu coração, é porque eu preciso mudar algumas coisas. E eu ainda não consegui mudar. Então, vamos para o capítulo 10. Bom dia, Digé. Bom dia, Maria Marques. Bom dia, Aninha. Vamos para o capítulo 10. O anjo e o pequeno livro. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, ele estava prestes a escrever
Mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e o jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a voz que eu tinha ouvido dos céus falou comigo novamente, dizendo: vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. 9. Assim fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno livro da mão do anjo e comi. Na minha boca ele pareceu doce como mel, mas ao comê-lo o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Só voltando bem aqui um pouquinho acima, depois a gente fala sobre esse livro, onde colocou, quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele os que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Dá a entender, gente, que o Senhor, ele mostra para nós, ele revela para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que a gente precisa saber, o Senhor, ele fala para aqueles que crêem nele. Para aqueles que buscam, ele revela. Mas ele não revela para nós tudo aquilo que ele sabe. Os mistérios dele continuam. E com certeza vão ser revelados na hora certa. Na hora certa. Bom dia, Miss. Então, aqui eu, pelo menos, não sei se falou com vocês isso, mas fica claro, né? Que ele coloca assim: estava prestes a escrever, que ele estava escrevendo tudo. Isso aí ele falou: não escreva. Quer dizer, tem muitos mistérios do Senhor que está com ele, mas que na hora certa nós vamos saber. Muitas das vezes a gente fica questionando coisas do Senhor, querendo uma revelação, querendo uma resposta. Na hora certa ele fala com a gente. E aqui quando ele fala do livro, que na boca parece doce, mas no estômago amargo. As pessoas que levam a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que é doce, porque ela traz verdade, traz revelação para nós, e ao mesmo tempo ela é amarga, porque ela traz o juízo, ela traz também sofrimento, porque ela exige arrependimento, ela exige renúncia. E muitas das vezes as pessoas elas rejeitam. E às vezes eu me emociono justamente por isso. Capítulo 11. As 2 testemunhas. Foi-me dada uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Os adoradores que estiverem no altar do Senhor. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas com panos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu.
de modo que não chova durante o tempo em que estiver profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles. Ele os vencerá e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande temor tomou conta daqueles que os observavam. Então, eles ouviram uma alta voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai vem em breve. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Gente, aqui aparentemente, a gente lendo esse capítulo 11, aparentemente a vitória do mal, ela prevalece, né? Ela aparece, a vitória, mas ela é temporária. Não sei se vocês observaram aqui, quando fala das testemunhas de Deus, que ela morre, que a besta que saiu do abismo vence as testemunhas de Deus, as 2 que o Senhor mandou, e elas ficam expostas, seus corpos ali na terra, durante 3 dias e meio. Lembra a morte de Jesus, ficou os 3 dias sobre a terra, e que depois o Senhor o resgatou, ressuscitando-o. Então, aparentemente aqui a gente vê que eu creio, penso, que durante toda essa tribulação, as pessoas vão pensar, as pessoas que têm Deus, que fez a sua decisão. Porque no capítulo 10, nós vimos que as pessoas, a metade, praticamente, que ficaram, mesmo depois de toda a tormenta, o Senhor dando a oportunidade para elas se arrependerem, elas não se arrependeram. Continuou com suas práticas pecaminosas. E aí aqui, logo em seguida, o Senhor mostra, mandando 2 testemunhas. E as pessoas também, com certeza, continuaram sem obedecer. Mas o Senhor ele continuou mandando, dando oportunidade para as pessoas. Tem a tormenta? Tem. Aparentemente assim, algo que, como se o mal realmente tomasse de conta. Que ele vai vencer, que ele venceu. Não, é só aparentemente. Mas a vitória final é do Senhor. A vitória final é de Jesus. Então, por que nós precisamos estar firmes,
como igreja, como pessoas firmes no Senhor, a fé em Jesus Cristo é que vai nos livrar de tudo isso. O cristão que é fiel, que é obediente ao Senhor, não deve ficar assombrado com essa leitura, com o livro de Apocalipse, de forma alguma. Deve ter compaixão, dó daquele que realmente não muda seu coração, que endurece seu coração contra as coisas do Senhor, que Ele dá oportunidade, é uma atrás da outra, constantemente Ele está dando oportunidade. E quando Ele mostra para nós a sua palavra, Ele está falando para mim e para você. Continue, meus filhos e minhas filhas, levando essa palavra para os outros que não conhecem, ou para aqueles que estão com o coração endurecido, não querem ouvir, não querem obedecer a palavra do Senhor, porque o final é triste, é doído, para aquele que vira as costas para a palavra de Deus. Fechamos o capítulo 11, Salvadene, Rosiane, Isabela, versículo 19 de Gé. Versículo 19. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então aqui fechou o capítulo 11. E apesar de tudo que foi anunciado aqui nesse capítulo, Deus continua reinando. Ele vai reinar para sempre. Para sempre. Não podemos duvidar disso, nem retroceder na palavra, na nossa fé. Obrigada, viu, DJ, por me situar aí. Capítulo 12. Dá tempo. A gente lê. Mais um capítulo. Topam? Então vamos ler o capítulo 12. Nem espera a resposta, eu mesmo já estou dando a resposta. Capítulo 12. Vamos dar continuidade. A mulher e o dragão. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então, outro sinal apareceu no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Vocês já imaginaram aí quem é, né, gente? Que a gente lendo aqui, a gente... Ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus. Versículo 6. Um pouco antes. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1270 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, houve uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Será definitivamente destruído pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando o dragão viu que foi lançado à terra,
começou a perseguir a mulher, que dara à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado, no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Agora você entende o porquê que você, que somos, eu, você, todo aquele que crê em Jesus, é perseguido, passa por tribulação? Porque o dragão aqui, ele não quer o nosso bem. Então, gente, voltando aqui, a mulher que fala da leitura representa o povo de Deus. O povo de Deus, por meio do qual Deus mandou o seu filho, Jesus Cristo. Que toda aquela história lá da mulher que estava prestes a dar à luz. E ela contou logo. É bom, seria o estudo, né, gente? Vamos fazer depois um estudo de Apocalipse? Aqui eu vou falar simbolicamente que a mulher representa o povo de Deus, por meio do qual veio a nascer o nosso Jesus, nosso Salvador, que Deus escolheu para nos resgatar. O dragão, logo mesmo falou, né? O dragão Satanás, o antigo inimigo de Deus, o diabo, que veio para atormentar e para desviar, para tentar impedir o plano de Deus, o plano da salvação do Senhor. Mas ele não impede, porque o Senhor é maior. Deus é maior. Deus é maior do que tudo. O Filho é Jesus Cristo. O Filho da mulher é Jesus Cristo, que ressuscitou por nós. Então aqui nós fechamos o capítulo 12. Tinha pensado em ler o 13, mas vou fechar bem aqui no 12. Amanhã daremos continuidade a partir do 13. Tá bem, gente? É necessário que a gente faça essa leitura de vez em quando, gente. De vez em quando nós precisamos pegar a Bíblia e ler a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento. Nós precisamos. Porque as coisas que tem aqui, elas foram, o Senhor permitiu que elas ficassem escritas, permanecessem aí há mais de 2000 anos, é para que eu e você, nós tivéssemos acesso. Ler, entender, ou se não entender, mas a gente fica buscando pelo Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor está querendo nos dizer naquela passagem? Ele vai nos falar, Ele vai nos revelar, Ele vai abrir a nossa mente. Nós temos que pedir para o Senhor abrir a nossa visão espiritual, para que a gente consiga entender aquilo que Ele tem para nós. Porque o Senhor tem coisas boas para nós. Muitas das vezes nós deixamos de usufruir por falta de conhecimento, de entendimento. Nós precisamos buscar a revelação. E o livro de Apocalipse mostra muito isso. Que existem muitas coisas aqui que o Senhor está falando com a gente, falando conosco, falando com os seus escolhidos, aquele que crê no seu Filho. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos estar abertos, estar desejando, estar com sede, com fome de buscar, que Ele vai revelar. Amém? Fechamos nossa leitura aqui hoje e amanhã daremos continuidade. Creio que mais 3 dias a gente fecha o livro de Apocalipse. E amanhã a gente retorna às 5h30. Eu espero vocês aqui. Amém? Vamos orar? Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, somos gratas a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas revelações, pelos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, nós Te pedimos, nos fortaleça, Pai, na Tua fé. Aumente a nossa fé, Senhor. E também nos dê, Pai, espírito de ousadia, Pai, para que tenhamos ânimo para continuar lendo a Tua palavra, buscando a Tua revelação e levando também a Tua palavra para os Teus filhos, Pai. Para que todos tenham conhecimento, acesso, oportunidade de escolher o Teu Filho amado, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, Pai. É essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Bom domingo para todos nós, que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando, nos guiando, nos protegendo todos os dias.
Que cada coisa que a gente vai fazer, a gente lembra que tudo que a gente faz aqui nessa terra é visto pelo Senhor. Então a gente tem que fazer de forma que alegre o coração dele. Amém? E gratidão pela vida de vocês que estão aí comigo. Que o Senhor abra a mente, o entendimento, a visão espiritual. Que esse desejo da busca do Senhor, ele nunca acaba. Cada dia mais aumente. Cada dia mais aumente. Que o Senhor nos pegue buscando a verdade dele. Buscando nos aproximar mais dele. Mais perto, cada dia mais. A gente sinta esse desejo, essa sede de ficar perto do Senhor. Amém, gente?